Saudações, família vascaína! Começando mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina, eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Antes de começar a falar do nosso Vascão, eu peço que você se inscreva no canal, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo, deixe o seu like, o seu joinha e ative o sino das notificações para receber todo o conteúdo do nosso Vascão e também ajudar no crescimento do canal, até porque Vascaíno fortalece Vascaíno. Começando esse giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 12 de junho, primeiramente vou falar sobre o zagueiro Manuel Capasso, que saiu ontem contundido contra o Internacional. Ele fará exames amanhã, terça-feira, para saber da gravidade da lesão. Desde já eu torço para que o Capasso se recupere o mais rápido possível, que não tenha sido nenhuma lesão grave, até porque ele tem um prazo de 10 dias para se recuperar até a próxima partida contra o Goiás, e principalmente porque não temos zagueiros de confiança no banco de reserva. O Robson Bambu e o Miranda já mostraram que não conseguem passar confiança nenhuma, nem para o time, nem para a torcida. Então torcendo aí pela recuperação do Capasso, apesar do Capasso também ainda não ter apresentado o futebol que fez ele se destacar na Argentina e que fez o Vasco ter o interesse na compra dele. Mas mesmo assim ele é bem melhor do que o Robson Bambu e do que o Miranda. O Vasco, que agora só volta a jogar daqui a 10 dias contra o Goiás, terá 2 suspensos para a próxima partida, o Jair e o Robson Bambu. O Jair é um grande desfalque, o Robson Bambu eu posso até considerar como um reforço, a suspensão dele. Porque só assim o técnico Maurício Barbieri não tem como colocá-lo em campo e entrar com 3 zagueiros, a não ser que ele coloque o Miranda e fique sem zagueiro no banco de reservas. O Vasco terá esse intervalo de 10 dias e o Vasco terá 3 jogos em sequência agora no Rio de Janeiro. 2 como mandante, contra Goiás e Cuiabá, e depois enfrenta o Botafogo no Engenhão, provavelmente no Engenhão. Torcendo também para que o Vasco, a diretoria, não invente de sair do Rio de Janeiro, nesses jogos aí contra o Goiás e contra o Cuiabá, vendendo o mando de campo para outra praça, até porque o Vasco agora precisa do seu Caldeirão, o Vasco precisa de São Januário, que a torcida empurre esse time nas costas, como empurrou durante a Série B. Teremos que fazer nosso papel de novo, empurrando esse time. Sobre o técnico Maurício Barbieri, por enquanto ele continua sendo mantido no cargo. 2 notícias que vêm circulando sobre essa manutenção do Maurício Barbieri à frente do Vasco é que, primeiro, entre a diretoria não tem nenhum nome de consenso sobre um técnico substituto, que para mim isso é uma grande mentira. O principal motivo real é a alta multa do contrato do Maurício Barbieri. Parabéns a quem redigiu esse contrato, que fez um contrato de 2 anos com o Maurício Barbieri, com um salário de R$500 mil. Ou seja, ele cumpriu 6 meses do contrato, ainda falta 1 ano e meio, e esse valor restante de contrato dá um valor praticamente de R$9 milhões. Ou seja, para o Vasco demitir hoje o Maurício Barbieri, tem que pagar os 9 milhões. E sendo sincero, paga logo isso, enquanto é reversível, enquanto nós temos chances matemáticas de sair dessa situação. Não acredito que o Vasco vença do Goiás se o Maurício Barbieri continuar à frente, até porque a torcida já está com motivos, com essa implicância com o Maurício Barbieri, que vai respingar também no time. Os jogadores vão sentir uma pressão da torcida por causa do Maurício Barbieri. Agora é o momento ideal, tem 10 dias para entrar um novo treinador, ele tem um tempo ali suficiente de conhecer o elenco e ir para o próximo jogo. Até porque a torcida tem uma renovação de esperança. Com o Maurício Barbieri, os torcedores, eu principalmente, não acredito mais. Para mim o Vasco não ganha nem do Goiás, nem do Cuiabá, se o Maurício Barbieri continuar à frente do Vasco. O trabalho dele já deu, paga essa multa. São 9 milhões, 777, você não tem dinheiro, a torcida paga. Nós fazemos um Pix. Com certeza todo vascaíno doaria para que mandasse Maurício Barbieri embora hoje. Os números do Maurício Barbieri são ridículos à frente do Vasco. Futebol são números. O Maurício Barbieri, ele tem 27 partidas nesses 6 meses de comando sobre o Vasco. São 9 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. 9 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Isso dá um mísero aproveitamento de 42%. E isso porque inclui os jogos do Campeonato Carioca, que são partidas relativamente mais fáceis. Se for levar só para os números do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento de Maurício Barbieri como comandante do Vasco é de 20%. O Vasco conquistou 6 pontos em 30 disputados.
Esses números são piores do que os 4 anos em que o Vasco caiu. Falta o quê para mandar o Maurício Barbieri embora? O Fernando Diniz, que era um baita treinador e hoje faz um belíssimo trabalho à frente do Fluminense, que grande parte do que o Fluminense tem apresentado nesse último ano é por causa do Fernando Diniz, ele foi mandado embora do Vasco por muito menos. Muito menos o Fernando Diniz foi mandado embora. Então, só tem um motivo real para que o Maurício Barbieri não seja mandado embora: o pagamento dessa multa rescisória. Falei aqui e vou falar novamente. Eu duvido que se fizesse amanhã uma campanha em massa para que a torcida pague pela demissão dele, eu sou o primeiro a fazer o Pix. Não tem como. Futebol são números. Ah, mas o Vasco perdeu, mas jogou um futebol. Nem isso dá para dizer. Por o placar de ontem ter sido um placar de 2-1, no qual o time entrou totalmente desligado e com 4 volantes em campo, porque o Vasco não entrou com 3 zagueiros, o Vasco entrou com 4 volantes, mostra o quanto ele está perdido à frente do comando. Nem ele acredita mais na filosofia dele de trabalho, ele não sabe qual time entrar, qual time escalar, ele treina um time e na hora da partida ele entra com outro time. O Eric Barcos vem pedindo passagem e ele não coloca o menino como titular. É inadmissível o trabalho do Maurício Barbieri, é bizarro, é ridículo. Não sei nem qual palavra que eu posso falar aqui. A situação começa a se tornar irreversível. 25% do campeonato, mais de 25%, mais de 1/4 do campeonato já passou. Ah, o campeonato é longo, 38 partidas. Faltam 78 pontos em disputa, o Vasco tem 6 pontos. O número mágico para não cair é de 46 pontos, ou seja, o Vasco precisa de 40 pontos em 78 que vai disputar. Ou seja, nós teríamos que fazer metade da pontuação. Uma vitória a cada 2 jogos. Para vocês entenderem a gravidade da situação, a que ponto nós estamos chegando. Essa pontuação do Vasco é a pior pontuação do Vasco na história dos pontos corridos. Desde que o campeonato se tornou de pontos corridos, essa é a pior pontuação do Vasco nas 10 primeiras rodadas, inclusive em relação aos anos que foi rebaixado. Então, 777, será que você não percebe que esses 9 milhões de reais que vocês vão ser obrigados a pagar sai barato se você comparar a renda, a verba que o Vasco ganha na Série A, se vai cair para a Série B, com os direitos de transmissão e outros patrocínios? Esses 9 milhões de reais vai sair barato. O senhor Maurício Barbieri também pode até aceitar um acordo, porque ele está acabando com a carreira dele. Se ele não sair do Vasco agora, nenhum outro clube de Série A vai querer mais o Maurício Barbieri. Ele está acabando com a própria carreira dele. O elenco já não acredita no trabalho dele, ele não dá mais liga com o elenco, perdão, ele não segue mais as convicções dele, ele está perdido, ele está igual a cego em tiroteio. Então não vou me alongar mais aqui, vou encerrar esse vídeo, agradecendo a presença de todos vocês que assistiram até o final. Novamente pedir que se inscreva no canal e uma boa noite e saudações vascaínas.